Vamos dar prosseguimento à nossa série de estudos no livro de Daniel. Estamos quase terminando. Vamos até o dia 10 de dezembro. Acredito que é isso. Depois do estudo de hoje, nós só teremos mais 3 quartas-feiras. Começamos lá em março e veja você, já são 35 estudos. Se você perdeu algum desses estudos, fica a dica. No nosso aplicativo, há um botão chamado Série de Mensagens. Quando você clica nesse botão, ali os sermões estão divididos por assuntos. Tem Apocalipse, versículo por versículo, Coríntios, versículo por versículo, e agora Daniel, versículo por versículo, sempre atualizado pela nossa competente equipe de comunicação. Então, você pode ir aí se colocando em dia com os estudos, e hoje nós damos continuidade ao capítulo 11. Você sabe que esse capítulo 11 reconta o capítulo 8, falando sobre as agruras que os judeus passaram sob o reinado de Antíoco Epifânio. Esse reinado aconteceu no século II a.C., naquilo que nós conhecemos como período interbíblico, ou 400 anos de silêncio profético. E no capítulo 8 isso nos foi mostrado, no capítulo 11 o assunto é retomado. E nós vimos na semana passada as guerras entre o norte e o sul que prepararam o terreno, historicamente falando, para a chegada do grande perseguidor Antíoco Epifânio. Então hoje nós vamos falar sobre o surgimento deste terrível perseguidor. O próximo slide vai lembrar a gente isso. As guerras entre o norte e o sul. Você se lembra que ao norte estavam os Seleucidas, lá na Síria. Ao sul estavam os Ptolomeus, lá no Egito, e eles ficaram guerreando entre eles até que finalmente a terra de Israel, que ficava no meio do caminho, passou dos Ptolomeus para os Seleucidas, para os sírios. E isso possibilitou a chegada ao poder lá na Palestina, na terra de Israel, da chegada de um perseguidor que entrou para a história, que foi o rei grego Antíoco Epifânio. Quem foi Antíoco Epifânio? Um rei grego da família dos Seleucidas, portanto, um rei do norte, aqui na descrição do capítulo 11 de Daniel, que governou entre 175 e 164 a.C. O diferencial deste rei foi que ele tentou proibir o judaísmo, tentando arrancar toda e qualquer prática e vestígio da religião judaica. Antíoco Epifânio queria impor o paganismo a todos os seus súditos. E ele chegou ao ponto de sacrificar um porco lá no templo de Jerusalém. Imaginem que ofensa. Essa triste figura é então profetizada no livro de Daniel em 2 capítulos, no capítulo 8 e no capítulo 11, de uma maneira bem simbólica, como é característica do livro de Daniel. Vamos seguir então, até quarta-feira passada fomos ao verso 20, vamos ler agora em diante. Você está aí com a sua Bíblia aberta, mas acompanhe aqui no telão, por favor. Versos 21 a 23. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a majestade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. E as forças inundantes serão varridas de diante dele, e serão quebrantadas, como também o príncipe do pacto. E depois de feita com ele a aliança, usará de engano, e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Nós vimos na quarta-feira passada que o rei da Síria morreu, era o Seleuco IV. Pode ficar no slide anterior, por favor.
E aí, o sucessor seria o filho, né, dele, o Demétrio, mas o Antíoco Epifânio, que àquela altura era refém lá em Roma, através de uma série de artifícios, usurpou o trono e se tornou rei em seu lugar. Inclusive, depondo e assassinando o sumo sacerdote judeu, Onias III, que é o que está dizendo ali, que ele faria, entre outras coisas, quebrantar o príncipe do pacto. Provavelmente uma menção a Onias III. Vamos em frente. Verso 24. Virá também em tempo de segurança sobre os lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Espalhará entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Por que o anjo está aqui dizendo a Daniel que esse rei vai fazer o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais? Porque até então, os dominadores gregos não haviam atentado contra a religião de Israel. Desde a época dos persas e também durante o Império Grego, os judeus tiveram liberdade religiosa. Eles não tinham liberdade política, mas eles podiam praticar livremente a sua religião. Antíoco Epifânio mudou isso. Ele fez o que nem os seus pais, nem os pais dos seus pais fizeram. Ele perseguiu os judeus. E como ele fez isso? Primeiro, oferecendo vantagens a quem aderisse ao seu projeto. São esses presentes e despojos e bens que estão mencionados aqui. Parece que essa é a estratégia dos tiranos. Primeiro, eles oferecem vantagens àqueles que se passam para o lado deles. E depois eles vêm com o castigo sobre aqueles que não aderem ao seu projeto. Foi exatamente o que fez Antíoco Epifânio. Vamos em frente. Versos 25 e 26. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul sairá à guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, pois maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão. O exército dele será varrido por uma inundação e cairão muitos transpassados. Assim como os seus antecessores, o Antíoco invadiu o Egito. Isso para a gente não é novidade. Na quarta-feira passada a gente viu isso acontecer muitas vezes. O reino do norte invadir o reino do sul. Antíoco não foi diferente. Ele adentrou ali o Egito, onde Filométor, filho da Cleópatra, lembra que nós falamos da Cleópatra na quarta-feira passada e explicamos que não é aquela Cleópatra famosa, é uma mais velha um pouco. Esse Filométor foi mal aconselhado, aqueles que comiam da sua mesa, os seus conselheiros o aconselharam mal, então o Antíoco venceu a guerra e saqueou, destruiu tudo lá no Egito. Vamos em frente. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e assentados à mesma mesa falarão a mentira. Esta, porém, não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra o santo pacto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Depois da guerra, o Antíoco e o rei vencido lá do Egito, o Filométor, fizeram as pazes, se assentaram à mesa, firmaram uma aliança, e Antíoco voltou para o norte, cheio de tesouros, que ele roubou lá do Egito. E na passagem, ele fez muitas atrocidades em Israel. As primeiras maldades que Antíoco fez contra os judeus, fez nessa ocasião. E olha que ele estava de bom humor, porque tinha vencido a guerra. Mesmo assim, ao passar pela terra gloriosa, pelo santo pacto, ele fez muitas atrocidades. Tudo isso é registrado nos livros de história. Vamos em frente, verso 29 e verso 30. Volta um pouquinho.
No tempo determinado, voltará e entrará no sul, mas não sucederá desta vez como na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Por isso voltará e se indignará contra o santo pacto, e fará como lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto. O que foi isso? 2 anos depois daquela guerra, que o Antíoco Epifânio tinha vencido, ele foi de novo invadir o Egito. 2 anos depois. Mas dessa vez ele se deu mal, porque quando ele invadiu o Egito, os romanos, que observavam tudo de longe, disseram, olha, já deu para esse cara. Os romanos chegaram lá no Egito e mandaram o Antíoco Epifânio embora. E ele saiu furioso. Agora imagina, se na primeira guerra que ele tinha vencido, quando passou por Israel, ele já fez maldade, imagina dessa segunda vez. Ele atendeu aqueles que tinham abandonado o santo pacto, ou seja, os judeus apóstatas, porque alguns judeus, levados ou pelas vantagens que o Antíoco oferecia, ou pelas ameaças que o Antíoco fazia, abandonaram o judaísmo. Então aqueles judeus começaram a comer carne de porco, eles fizeram cirurgia para reverter a circuncisão, eles começaram a adorar os deuses pagãos. E eles então, aqueles que apostatavam, tinham as benesses de Antíoco Epifânio, os que não faziam isso eram perseguidos. Para terminar, verso 31. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui é o ponto alto. Foi onde os judeus disseram, chega, não aguentamos mais. O Antíoco Epifânio invadiu o santuário, lá em Jerusalém, tirou o holocausto contínuo. O que é isso, holocausto contínuo? Lá em Jerusalém, todo dia tinha 2 sacrifícios, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Isso era chamado holocausto contínuo. O Antíoco primeiro proibiu o sacrifício. Segundo, ele impossibilitou o sacrifício, tornando o templo impuro. E como foi que ele tornou o templo impuro? Sobre o altar dos judeus, ele construiu um outro altar dedicado a Zeus, que era o deus pagão, e sacrificou ali um porco. Isso foi tão chocante para os judeus que esse episódio se tornou conhecido como a abominação da desolação, ou a abominação desoladora. Agora, pessoal, tudo isso que a gente viu aqui hoje, na época do Daniel, era profecia. Para nós, já é história, porque tudo isso está registrado nos livros históricos, inclusive em um livro que faz parte da Bíblia católica, chamado o livro de Macabeus. Na verdade, são 2 livros, primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Eu tenho aqui uma Bíblia católica, no caso específico se chama Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia católica, e nessa Bíblia, vocês vejam que ela é mais grossa, tem 7 livros a mais no Velho Testamento. São os livros apócrifos. Esses livros não entraram na Bíblia protestante. Por que não? Porque eles também não entraram na Bíblia judaica. Os livros apócrifos foram escritos pelos judeus, mas os próprios judeus não os reconheceram como inspirados. Eles não passaram no teste. Quando os judeus fecharam o seu cânon, ou a sua lista de livros sagrados, no ano 90 depois de Cristo, na cidade de Jâmnia, estes 7 livros ficaram de fora. Eles não passaram no teste. Quais eram os critérios para um livro ser considerado inspirado? Primeiro, ele tinha que ser escrito em hebraico, e os livros apócrifos foram escritos em grego. Segundo, eles precisavam de uma certa antiguidade. Os livros apócrifos eram recentes, eles não passavam nesse teste. Precisavam ter autoria
comprovada, pelo menos pela tradição de um homem santo. Os livros apócrifos não conseguiam atender a esse requisito. E, finalmente, o conteúdo. Então, isso foi debatido e esses livros foram deixados de lado. Os protestantes seguiram junto com os judeus no cânon do Velho Testamento. O nosso Velho Testamento tem os mesmos 39 livros da Bíblia hebraica. Os católicos aceitaram, através da tradução de São Jerônimo, a Vulgata, aceitaram esses livros apócrifos, e é por isso que o Velho Testamento da Bíblia católica é diferente do Velho Testamento da Bíblia protestante. O Novo Testamento é igual. Combinado? Mas ainda que nós não consideremos Macabeus um livro inspirado, ele nos ajuda muito a entender tudo isso que o Daniel escreveu, porque estas coisas que o Daniel escreveu se cumpriram na época de Antíoco Epifânio, e as pessoas que viveram essa época colocaram no papel o que elas viveram. É o caso de Macabeus. Eu vou ler o primeiro capítulo de 1 Macabeus. Vou pedir um pouquinho da atenção de vocês. Eu sei que ouvir uma leitura é um pouco cansativo, mas eu acho que se os irmãos ouvirem a leitura, tudo isso que nós estudamos na quarta-feira passada e hoje vai fazer mais sentido. Olhem só a história. Depois que Alexandre, filho de Filipe, macedônico, saído da terra de Cetim, venceu Dario, o rei dos persas e dos medos, tornou-se rei em seu lugar, começando pela Hélade. Empreendeu então numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. Avançou até as extremidades do mundo e tomou os despojos de uma multidão de povos. E a terra silenciou diante dele. Assim, exaltado, seu coração se elevou. Ele recrutou um exército sobremaneira poderoso, submetendo províncias, nações e soberanos, que se tornaram seus tributários. Depois disso, caiu doente e percebeu que ia morrer. Convocou então seus oficiais, os nobres que tinham com ele convivido desde a mocidade, e estando ainda em vida, repartiu entre eles o reino. Alexandre havia reinado por 12 anos, quando morreu. Seus oficiais tomaram o poder, cada qual no lugar que lhe coube. Todos cingiram o diadema após sua morte, e depois dele seus filhos, durante muitos anos, e multiplicaram os males sobre a terra. Deles saiu aquele rebento ímpio, Antíoco Epifânio, filho do rei Antíoco. Ele tinha estado em Roma como refém e se tornara rei no ano 137 da dominação dos gregos. Por esses dias apareceu em Israel uma geração de perversos, que seduziram a muitos com estas palavras: vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós desde que delas nos separamos. Agradou-lhes tal modo de falar, e alguns dentre o povo apressaram-se em ir ter com o rei, o qual lhes deu autorização para observarem os preceitos dos gentios. Construíram então em Jerusalém uma praça de esportes, segundo o costume das nações, restabeleceram seus prepúcios, ou seja, fizeram cirurgia para reverter a circuncisão, renegaram a aliança sagrada e assim associaram-se aos gentios e se venderam para fazer o mal. Ora, quando Antíoco Epifânio se viu consolidado no trono, pretendeu apoderar-se também do Egito, a fim de reinar sobre os dois reinos. Invadiu, pois, o Egito à frente de um exército poderoso, com carros, elefantes e uma grande esquadra. Entrou em combate com o rei do Egito, Ptolomeu, o qual recuou diante dele e fugiu, muitos tombando feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas, e Antíoco apoderou-se dos despojos do país. Tendo assim vencido o Egito, no ano 143, e empreendendo o caminho de volta,
subiu contra Israel e contra Jerusalém com um exército numeroso. Lembra que ele venceu, estava de bom humor e ainda assim passou por Israel. Entrando com arrogância no santuário, apoderou-se do altar de ouro, do candelabro com todos os seus acessórios, da mesa da proposição, das vasilhas para as libações, das taças, dos incensórios de ouro, do véu, das coroas, da decoração de ouro sobre a fachada do templo, e tudo ele despojou. Tomou, além disso, a prata, o ouro, os utensílios preciosos e os tesouros secretos que conseguiu descobrir. Carregando tudo isso, partiu para o seu país, depois de ter derramado muito sangue e proferido palavras de extrema arrogância. Isso porque ele estava de bom humor, tinha vencido a guerra lá contra os egípcios. Por isso, levantou-se grande lamentação sobre Israel, em todas as localidades do país. Chefes e anciãos gemeram, moças e moços perderam seu vigor, murchou a beleza das mulheres, todo recém-casado entoou um lamento, ficou de luto a esposa na sua câmara nupcial. A terra estremeceu por causa dos seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. 2 anos depois, o rei enviou para as cidades de Judá o governador que veio a Jerusalém com um grande exército. Dirigindo-se aos habitantes com palavras enganosas de paz, ganhou-lhes a confiança e de repente caiu sobre a cidade, golpeou-a duramente e chacinou a muitos de Israel. Saqueada, a cidade foi entregue às chamas e as suas muralhas foram destruídas. Levaram prisioneiras as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Então reconstruíram a cidade de Davi, dotando-a de grande e sólida muralha e de torres fortificadas, e dela fizeram a sua cidadela. Povoaram Jerusalém de gente ímpia, homens perversos, e nela se fortificaram. Abasteceram-na de armas e víveres, e nela depositaram os despojos tomados da cidade, tornando-se assim uma armadilha enorme para nós. Aquilo era uma emboscada para o lugar santo, um adversário maléfico para Israel constantemente. Derramaram sangue inocente ao redor do santuário, e ao santuário profanaram. Por sua causa, fugiram os habitantes de Jerusalém, e ela transformou-se em habitação de estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha à sua progênie, e seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou desolado como um deserto. Suas festas converteram-se em luto, seus sábados em injúria, sua honra em vilipêndio. A sua glória igualou-se à ignomínia, e a sua exaltação transformou-se em pranto. Vejam então que foi muito difícil para os israelitas aquele momento. Mas piora. O rei Antíoco prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo, renunciando cada qual a seus costumes particulares. E todos os gentios conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e às cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país e impedissem os holocaustos, o sacrifício e as libações no santuário, profanassem os sábados e as festas, contaminassem o santuário e tudo o que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos e imolassem porcos e animais abomináveis por toda parte. Que deixassem também incircuncisos seus filhos e que se tornassem impuros por toda sorte de profanações, de tal modo que se esquecessem assim da lei e subvertessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Nesses termos, ele escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios cada uma por sua vez.
Muitos dentre o povo aderiram a ele. Todos os que eram desertores da lei praticaram o mal no país, reduzindo Israel a ter de se ocultar, onde quer que encontrasse refúgio. No 15º dia do mês de Casleu, no ano 145, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Ó, que está escrito aqui. A abominação da desolação. Uma profecia que se cumpriu com dia, mês e ano. No dia 5 do mês de Casleu, no ano 145 da dominação grega. O rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Também nas outras cidades de Judá, erigiram-se altares e às portas das casas e das praças queimava-se incenso. Quanto aos livros da lei, os que lhe caíam na mão eram rasgados e lançados no fogo. Onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à lei, o decreto real o condenava à morte. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês, nas cidades. No dia 25 de cada mês, que era o aniversário do Antíoco Epifânio, ofereciam-se sacrifícios no altar, levantados sobre o altar dos holocaustos, aquele lá da abominação da desolação. Olha só, irmãos. Quanto às mulheres que circuncidavam seus filhos, ele, cumprindo o decreto, as executava com os filhinhos pendurados a seus pescoços, e ainda com os seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Para terminar, apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada de impuro. Aceitaram antes morrer que contaminar-se com os alimentos e profanar a aliança sagrada. E, de fato, muitos morreram. Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. E assim termina o capítulo 1. Se os irmãos tiverem curiosidade, depois podem ler o 1º Macabeus, o 2º Macabeus, mas os irmãos entenderam agora um pouquinho melhor o que Daniel estava profetizando e o que foi que aconteceu durante o reinado de Antíoco Epifânio. E para nós, que vivemos tanto tempo depois, e que talvez poderíamos dizer, o que eu tenho a ver com essa história? Muita coisa. O que nós podemos aprender com essa história? Pelo menos 3 lições. Primeira, leia junto comigo. Jesus afirmou que antes da sua volta haverá uma grande perseguição. Assim como fez Antíoco Epifânio, o anticristo se levantará contra os crentes fiéis. Precisamos saber que isso acontecerá, mas que a vitória final será do Senhor. O Novo Testamento ensina que antes da volta de Jesus, alguém muito pior do que o Antíoco Epifânio, o anticristo, promoverá uma grande perseguição, assim como o Antíoco fez. Só que a perseguição do Antíoco foi na terra de Israel. A perseguição do anticristo vai ser no mundo. A Bíblia não prevê isso para nos assustar, mas para nos preparar. Assim como o livro de Daniel preparou os judeus para os dias difíceis que eles enfrentaram sob a perseguição de Antíoco Epifânio. Segunda lição, leia comigo também. O Novo Testamento afirma que nos últimos tempos, muitos que se dizem cristãos apostatarão da fé. Isso aconteceu entre os judeus na época de Antíoco Epifânio. E segundo podemos observar, tem acontecido também nos nossos dias. A gente leu aqui em Macabeus que na época do Antíoco Epifânio, alguns judeus bandearam para o lado dele. Alguns até faziam cirurgia plástica para reverter a circuncisão e passaram a observar os costumes pagãos. Foi a apostasia, aqueles homens de Israel que se bandearam para o lado do inimigo. Irmãos, a gente já consegue ver algo assim acontecendo nos dias de hoje? É para preocupar.
É para preocupar, mas não é para temer, porque Jesus disse que aconteceria assim, mas a gente tem que ficar de olho. Terceira e última lição, leia comigo. Nos dias de Antíoco Epifânio, muitos judeus, apesar da perseguição e da apostasia, permaneceram fiéis. E quanto a nós, estamos prontos a pagar o preço da fidelidade por amor a Jesus? Nós lemos aqui no primeiro capítulo de 1 Macabeus que alguns judeus permaneceram ali. Algumas mães chegavam a ser mortas por circuncidar os seus bebês, matavam a mãe e o bebê. Mas eles preferiam ser mortos a negar a sua fé. Isso é bonito, meus irmãos. Isso é bonito. Se vocês lerem o resto do livro de Macabeus, vão descobrir que toda essa situação deu origem a uma revolta, chamada Revolta dos Macabeus, que acabou com a morte de Antíoco e a libertação de Israel. Mas eu estou dando um spoiler. Vou falar sobre isso na próxima quarta-feira. Quarta-feira que vem, olha só, o fim de Antíoco Epifânio. Daniel 11, de 32 a 45.